Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Estamos chegando. Hoje estamos aqui eu, Luciana Miller, e a minha convidada especial para a gente começar essa série que vai se chamar Mulheres Inspiradoras. Então, eu tive a felicidade de, na semana passada, conhecer a Dani Roman, né? Eu recebi uma mensagem inesperada no meu WhatsApp, toda linda, fiquei emocionada. E aí depois a gente foi conversando e no fim das contas a pessoa inspirada e motivada fui eu. Uma grata surpresa, né? Então, e aí a gente já vinha conversando internamente, eu e um amigo, sobre convidar pessoas para vir a dialogar, né, sobre questões que são emergentes, ou importantes, ou que pode inspirar e motivar as pessoas, de certa forma, nesse momento que a gente vive, né? E a gente sabe que não está sendo fácil para ninguém. E assim como inspirou a mim, eu acredito que pode também estar inspirando e ajudando mais pessoas. Eu queria ir, no primeiro momento, agradecer a Dani por ter topado estar aqui com a gente hoje, tomando esse café. Eu, de fato, estou tomando café, né? Eu estava falando para a Dani que eu saí dar uma caminhadinha hoje, porque realmente não está fácil, né? A gente precisa dar uma espairecida, muito tempo também de quarentena, preso dentro de casa. E aí acabei voltando rápido e, como o objetivo é ser um café, está de acordo com o planejado. Ótimo. Bom, então a gente está começando aí a primeira entrevista da série Mulheres Inspiradoras, com essa curitibana, a Dani Roman. E eu espero que vocês gostem de conhecer ela tanto quanto eu gostei. Eu vou falar um pouquinho aqui do roteiro que a gente vai percorrer, para vocês se situarem. Bom, a gente vai trazer um pouquinho como que a Daniela alia a maternidade com a carreira, né, com o seu desenvolvimento profissional. Ela vai contar para a gente 3 características essenciais para se adaptar ao mercado de trabalho hoje. Estou olhando aqui na minha colinha, pessoal. Ok. Como a experiência na área da auditoria proporcionou uma visão macro. Então, foram algumas coisas que eu fui anotando a partir da nossa conversa que me chamaram a atenção. É claro que se tiver mais coisas aí, Dani, por favor, fique à vontade. Sim, com certeza. Muitas coisas. Sim. A importância de mulheres em espaços de poder. Então, a Dani também me relatou uma história dela, que eu achei interessante trazer esse ponto de vista. 3 referências profissionais, pessoas que inspiram a trajetória da Dani, principalmente mulheres. Como melhorar a criatividade com conteúdos gratuitos na internet. E como que a Dani se tornou voluntária em uma associação de catadores de materiais recicláveis. Dani, por gentileza, está presente, e então a gente começa o nosso primeiro ponto. A gente já adentra aqui, o que você acha? Vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Obrigada, eu agradeço a Lu pelo convite de estar dividindo esse momento com ela na rede de relacionamento dela, né, de pessoas. Vamos colocar aí, hoje eu estou desenvolvendo a questão da assistência virtual. O que vai ser isso? Mais para frente eu vou estar relatando o que é um assistente virtual. E essa questão do canal da assistente virtual é que me conectou à Lu, né? Que foi assim que eu conheci a Luciana Miller e os propósitos dela, que foi toda a inspiração, que foi onde nasceu o nosso contato. Eu sou contadora por formação e mãe, né? Hoje eu tenho um menino de 12 anos. Então, assim, eu acho que como toda mulher, quando ela está aliando a questão profissional e da maternidade, vamos colocar já então aí o primeiro ponto, né, Lu? Nós temos algumas dificuldades de como estar trabalhando e conciliando essa rotina com filhos, casa, né? Que é bastante demanda, até inclusive quando o filho avança na questão do ensino fundamental, né? No caso, meu está no 6º ano, aumenta as demandas, tem autonomia, mas aumenta a demanda. Teve uma época que eu estava desesperada para desenvolver alguma coisa e eu falei, como vou desenvolver algo, sendo que eu tenho que estar com ele, acompanhando algumas demandas que ele tem. E eu falei, como é que eu vou desenvolver? Não consigo sair
para ficar para um trabalho formal, né? Então, tudo isso, ali eu falei, o que eu vou fazer? Entrando aí a questão também das redes sociais, o que nós temos aí, muita informação, né? Na YouTube, Facebook, Instagram, muitas fontes aí para nos inspirar, né, ao que fazer. Eu encontrei no meio da pandemia, veja só, né, que em muitos momentos as pessoas estão ali desesperadas ou meio desencontradas com a situação da saúde pública, eu acompanhando a Natália Arcuri, que é uma pessoa que eu acompanho há algum tempo, ela faz gestão de finanças pessoais, que é ótimo também, lembrando que quem não seguia a Natália Arcuri, siga, porque ela dá ótimas dicas de organização financeira pessoal. E ela falou sobre, num webinário com uma outra pessoa, sobre assistência virtual. E eu falei assim, olha aí, um canal interessante para eu conseguir conciliar as minhas habilidades, já que eu sou contadora por formação, né, tive muita experiência na área, empreendi já de forma padrão, vamos colocar assim, com lugar físico, com funcionários, com demandas. Então, eu vi na assistência virtual uma forma de eu estar canalizando as minhas habilidades, prestando serviço para pessoas da minha própria casa, né? E foi nisso que, dentro do acompanhamento do curso da assistente virtual, que eu fiz o curso da Camille Justin, estou parabenizando já aqui a Camille pelo excelente curso, um ótimo raciocínio para montar aí a questão do assistente virtual. Eu conheci a Luciana falando sobre as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E eu falei, bom, desenvolver o assistente virtual, ok, né? Dá para desenvolver. Falei, mas eu precisava de um propósito. Mas o que eu quero levar para as pessoas, né? Eu quero levar algo com valor, não somente entregar um serviço padrão. Quero levar algo a mais, levar aquilo que eu acredito, né, para a pessoa. E foi nisso que eu conheci a Lu. Ela explanou a questão das ODS. Eu não vou dizer, a gente não tem como saber de tudo nesse mundo, né? Eu não estava antenada ainda com a questão das ODS. Quando a Lu apresentou, eu me identifiquei muito com tudo que ela me falou e ela me inspirou realmente a desenhar o meu negócio, né? De forma que eu trabalho de forma virtual, de casa, conciliando maternidade com trabalho e ainda entregando um trabalho com propósito, ou seja, está entregando a questão de empreender para o cliente de forma sustentável, que pega toda, né, a amplitude das ODS, né? E ela fala, tem vários tópicos entre empoderamento da mulher, que tem tudo a ver com a questão de conciliar a vida, a maternidade com a questão de trabalho, de conseguir desenvolver um negócio. A questão da sustentabilidade ambiental, que ele também fala da ambiental, social e econômica, né? Fala das 3 esferas, é bem ampla a questão das ODS. Então, ele consegue abranger tudo isso. Enfim, e nesse pilar dos propósitos que eu consegui realmente desenvolver o trabalho de assistente virtual com algo que me motivasse a entregar um bom trabalho aí para as pessoas, né, para os clientes, os possíveis clientes. Nossa, eu fiquei muito feliz de saber, né? Esse projeto que a gente fez com a Camille, então a Camille ela é uma curitibana, e eu vou convidar ela também para estar nos próximos cafés aqui com a gente. Então, é uma pessoa muito querida, e a gente se conectou alguns anos atrás através da rede Tech Ladies, né, que é uma rede de empoderamento de mulheres. Então, veja só. E aí, no ano passado, a gente voltou a conversar, né? Ela queria trabalhar essa questão dos ODS, e estando dentro da Sociedade Global, que é uma organização da sociedade civil, né, que atua por sociedades mais sustentáveis, democráticas e inclusivas, eu trouxe esse projeto que a gente estava desenvolvendo. E aí a gente acabou trazendo isso para dentro da organização dela, né? A gente identificou vários perfis de assistentes virtuais que já, de alguma maneira, abrangem os ODS. A gente fez uma série. E aí um dos momentos foi essa live que a gente fez com as alunas, né? E foi assim que a gente se conheceu. Exatamente. E a partir desse momento, então, eu comecei a seguir a Luciana dentro, porque quando você se inspira numa pessoa, né, Lu, que acho que esse que foi, eu acredito que seja um dos teus papéis,
que é conectar pessoas, né, conectar soluções, mostrar o que tem por aí, que às vezes, mesmo com tanta informação, a gente não consegue alcançar todas elas, né, seguindo o teu perfil, eu conheci o Fernando Richard, que foi uma outra live que você fez, né, sobre a questão da economia circular, que eu achei ótima, e ali, digamos, foi mais aquele start. Eu falei assim, agora acho que consegui fechar todo o processo de raciocínio. Eu falei assim, as ODS, né, que é bem ampla, focado nessa questão do tratamento do lixo, né, que é um problema que quando eu conversei com o Fernando, ouvi a live dele, né, contigo, eu falei, gente, isso não é um problema meu, não é um problema da nossa cidade, né, porque ele também é de Curitiba, é um problema de todos, de forma mundial, de todos como cidadão, né, e eu falei que, então, aí, digamos, fechou o ciclo do raciocínio, falei com o Fernando, convidei ele também para fazer uma conversa, uma reunião, e ele me colocou, eu sempre falo, esse mundo paralelo, né, que a gente não se toca, muitas vezes a gente faz de forma automática, aqui ainda tem essa cultura de separar o lixo, porque há 20 anos nós temos, né, a família Folha, separe, essa cultura, né, de separar o lixo e mandar para reciclagem, mas não entende qual que é o caminho disso depois que você coloca aquilo no teu, né, que você despacha isso para o lixo. E aí, sim, por curiosidade, conta um pouquinho como que era esse programa da família Folha, porque muitas pessoas relatam, né, o quão forte era esse programa de educação ambiental nas escolas e como que as pessoas trazem isso de uma maneira muito forte na lembrança, né, na memória, e acabou trazendo essa cultura para uma geração inteira, né? Sim, Lu, eu vou falar assim, eu era nova nessa época, mas enfim, eu lembro assim que era muito um programa de TV, era, né, na TV aberta, que é mais massiva, né? Falava assim do separe, tinha até uma musiquinha, separe, né? Enfim. E aí a gente tinha, então começou a ter o hábito de ter um recipiente para lixo, que a gente chamava de reciclável, né? Que é o dos grandes grupos, plástico, vidro, metal e papel. E o lixo orgânico e inorgânico, né? Separava, então, essa questão. E isso vem como se fosse, né? Como tudo que tem que ter adesão, né? Você fala, que isso vai gravando e a gente vai entrando no nosso instinto de que nós temos que fazer aquilo de forma automática. Já começou isso se torna algo automático. Até buscando aí um link, eu tive a oportunidade de estar em outras cidades, eu gosto muito de viajar, né? E conhecer outras cidades, e tem muita cidade que não tem essa cultura. E eu procurava assim, cadê o lixo que não é lixo? Não tem, você não separa, né? O lixo orgânico do inorgânico, e não tem separação. Ainda assim, voltando lá a questão do Fernando, né? Que ele me explanou como é que é a questão do acordo dos resíduos sólidos, que já até desde 2010 que tem esse acordo, né? Que eu falei para ele, por mais que vocês coloquem de forma macro, né, todas as ações que têm que ser feitas para que esse lixo seja tratado da forma correta, nós, como cidadãos, a gente tem que ver ainda a base, né? Ou seja, por mais que as indústrias, o governo faça as ações da forma macro, se nós que somos o cidadão que compramos as embalagens, se nós não mudarmos a nossa cultura de, no mínimo, eu falo assim, no mínimo, jogar aquele lixo limpo, não vai adiantar nada. Então, aí que entra de novo a questão do protagonismo, né? Não sei se eu já coloquei essa palavra no nosso discurso, mas a gente tem que exigir como protagonista nas nossas atitudes, ou seja, se ponha na resposta o que você está fazendo pelo todo em relação a essa questão, né? Dani, acha que essa questão do protagonismo a gente pode conectar aqui com essas características essenciais para se adaptar ao mercado de trabalho hoje? Vamos lá. Eu acho, para a gente se adaptar hoje, principalmente hoje, na questão da pandemia, que a gente ficou muito tolhido em relação a contato pessoal, que muitas vezes a gente tenta fazer conexões, e às vezes as pessoas não estão tão abertas ainda, até devido a que a vida parece que não, mas ficou mais corrida do que era, né? Ela acabou ficando, parece que mais tensa do que ela já era normalmente, afinal, os tempos que vivemos, tudo acelerado. Você tem que ter muita
vamos colocar proatividade, eu acho que é uma característica muito importante para todos que querem não só empreender ou querem se desenvolver de qualquer forma, seja profissional, seja empreendendo, na vida como um todo, a gente tem que ter essa questão da proatividade. Autoconfiança, eu acho que também é uma característica muito importante, porque senão, eu falo assim, se você não confiar no teu discurso, né, se você não compreender o que você quer fazer, você não consegue dar o segundo passo. Então, você tem que ter autoconfiança, ser multidisciplinar, eu acho também que é uma característica muito importante. Você não tem que entender que você tem que sempre estar entendendo todo. Eu sei que você, estou focado num ponto, ok, mas entenda todo o teu sistema, onde você está inserido, porque você nunca vai ser um fim de qualquer ação, né? Você sempre vai ser um meio. Sempre alguma coisa vai vir para você e você vai mandar aquilo para alguém, seja em qualquer coisa que você faça. Então, você sempre tem que pensar que você está dentro de um sistema e que você não faz nada sozinho. Então, a questão da multidisciplinaridade é muito importante também. Mas eu acho que, acima de tudo, a proatividade de querer fazer algo e não esperar que alguém, né, te cutuque do tipo, faz alguma coisa, eu acho que a questão da proatividade é muito importante. E aqui já conecta também, acho que é bem importante esse ponto que tu traz, né? De olhar como as coisas, elas são entrelaçadas. Que a gente é acostumado, né, em um modelo educacional, que a gente coloca as coisas dentro de caixinhas, né? Ciência, biologia, química, física, como se fossem coisas separadas, mas não são, está tudo entrelaçado na natureza. E aí a gente vai repetindo esse padrão mental. Mas mais do que nunca, nesse momento, a gente precisa compreender como as coisas se conectam e buscar ter essa visão macro, né, essa visão sistêmica, para poder atuar em colaboração com as outras pessoas e se adaptar ao momento atual, né? Exatamente. Buscando aquela questão que você falou sobre a minha experiência profissional, né? Eu tive a oportunidade de, logo que eu entrei na faculdade, eu logo já fui para a auditoria. Então, acredito que a auditoria foi a minha faculdade empírica real ali, né? Ou seja, eu aprendi muita coisa dentro dessa atividade e sempre pensando que nós somos parte de um sistema, né? Sempre a visão sistêmica, sempre a visão do todo, que você faz parte e que você tem que fazer a tua parte, né? Que é de novo a questão do protagonismo. Você põe a data resposta, o que você vai fazer, né? Então a visão do todo é muito importante. Não, como falei, nunca achar que o trabalho ou aquela atuação termina em você. Não, ela sempre reflete no outro. Sempre. Seja até de trabalho, ou seja na simples separação do lixo, né? Que foi que eu coloquei, voltando lá à questão dos recicláveis, quando eu me sensibilizei e falei, nossa, as pessoas têm que entender que depois que você joga o seu lixo, né, para o descarte do lixo, são pessoas que estão do outro lado separando esse lixo, não são máquinas, né? No mínimo mandar organizado, limpo, porque afinal, além deles fazerem essa triagem, que são os catadores de lixo que fazem a triagem, pode ser de forma em associações, né, formalizadas ou não, eles fazem essa triagem e colocam dentro da cadeia da economia circular, depois esse lixo, porque eles vão revendendo até chegar à indústria que realmente recicla o material. Então, mas são pessoas, e são pessoas que não só porque estão mexendo no lixo, mas também porque é renda para aquela pessoa, né? É a subsistência dela. Dani, uma questão que eu fico pensando muito, né? Que hoje em dia muito se fala em empatia, em se colocar no lugar do outro, por exemplo, né, nesse tipo de reflexão. Mas isso é muito básico, né? Para mim, são valores humanos, de compreender a realidade da outra pessoa, de olhar com humanidade, de saber que ninguém é melhor do que ninguém, né? Que é o trabalho dela, é o meio de sustento dela, e se a sua ação reflete diretamente nas condições de trabalho dela, o que eu posso fazer, né, para fornecer condições mais dignas, para fazer com que chegue mais material lá, que ela tenha um salário mais digno. Então, muitas vezes a gente vê alguns termos que agora estão meio modernos, né? A questão da empatia e tudo mais, mas são valores humanos básicos, né? Sim, exatamente. Valores humanos básicos e infelizmente algumas vezes a gente não pratica, né? A gente não percebe o que nós estamos fazendo. Então, assim, colocar no lugar do outro
é essencial para que você consiga fazer algo, né? Porque não adianta você só criticar o sistema, mas o que você está fazendo para isso, né? Qual que é a tua colaboração na parte? É fácil criticar, mas fazer, eu acho que faz muito, né? Vai fazer diferença se você fizer algo, mesmo que seja uma pequena ação. Colocando ainda um outro ponto, quando eu entrei em contato com esse mundo, né, da questão do lixo, que eu digo, gente, é um mercado, é uma indústria, é um comércio imenso por trás disso, e com essa questão da assistência virtual, nós temos contato com muitas pessoas, né, do Brasil inteiro, tem algumas assistentes virtuais que estão fora, até, inclusive, daqui, do país, mas, enfim, temos contato tem uma rede de contatos. E um dia, num sábado, eu acordei cedo e eu falei assim, não, eu tenho que dividir essa ação com mais assistentes virtuais, né? Porque, como eu falei, esse problema não é nosso daqui, né? Se eu ficar só aqui com essa informação e fazer a minha parte aqui, fazendo conexões e fazendo a minha parte, eu acho que ainda vou estar fazendo pouco, muito pouco. E aí, o que eu falei? Vou chamar, né? Vou convocar outras assistentes virtuais que entrem, né? Que absorvam essa mesma essência de estar multiplicando as ODS, de compreender esse todo, né? Que a gente faz parte de um sistema e que lixo é um problema de todo mundo. Eu falei, vou pegar e vou compartilhar com as pessoas para que elas consigam também fazer algo dentro da sua cidade, né? Já que são várias assistentes. E nisso nós, então, estamos aí de uma forma ainda embrionária, mas estamos trabalhando com assistentes virtuais de vários pontos do país, trabalhando no mesmo intuito. No primeiro momento de conscientização, né, sobre o tratamento do lixo, entendendo essa questão dentro do seu sistema, entendendo o que o município faz na sua cidade, quais são as ações já existentes e aonde ela pode se inserir no meio dessa ação, dentro desse todo, para que ela possa também estar agindo, né, de forma protagonista dentro desse tema, porque acho que se somos assistentes, né, virtuais, que já estamos desenvolvendo um trabalho de plataforma, que já vai ao encontro das ODS, porque afinal a gente não evita o deslocamento, trabalho de forma remota, quando você faz esse tipo de trabalho, você evita a poluição do meio ambiente, porque você não está pegando um carro para ficar se deslocando todos os dias para o trabalho, você acha formas de trabalhar com a plataforma, de não gerar impressão de papel, né? Você utiliza todos os meios digitais para estar transferindo dados, informações para o teu cliente, e então, assim, por que não também agir de forma sustentável em relação ao tratamento do lixo? Então, hoje nós temos... olhando para oportunidades, né, que é o que tu traz. Sim, exatamente. Mas que são tendências também de mercado, também porque são grandes necessidades dos dias de hoje, mas que são oportunidades para assistente virtual atuar, né, Dani? Exatamente. Então, esse contato com as pessoas, vamos colocar assim, ele faz com que abra outras oportunidades também. Exatamente. Abra outros nichos, outros contatos, sai dos mesmos e começa a vislumbrar outros mercados para poder trabalhar. Exatamente. E eu acho que a maior questão de tudo isso é você se pôr dentro da situação do problema, e onde as pessoas veem, nossa, mas ela está querendo fazer alguma coisa realmente para o todo, né? Que eu acho que isso faz diferença. As ações é para o todo, não é algo que eu quero empreender para minha, né? Para o meu sucesso de empreendedora, não. É para toda a sociedade, porque essas ações que nós estivermos fazendo, ela vai refletir para as demais, né? Sim. E aqui entra a questão de ter um motivo para fazer as coisas, né? Que a gente sabe que muitas vezes o que motiva é a questão financeira. Mas quando essa é a única motivação, a única inspiração para você agir, aquilo não é sustentável, você não tem uma motivação para você continuar aquilo por muito tempo. Né? E ao passo que você entende que você está fazendo parte de algo maior, aquilo é motivador para você levantar todo dia, para você agir em prol daquilo, né? Exatamente, é um impulsionador, né, Lu? É bem isso, é uma motivação. Como eu falei, é um propósito. Quando você coloca propósito no teu trabalho, ele passa da esfera econômica, porque você está vendo, assim, por mais que hoje, de repente, eu não estou fazendo nenhuma ação
que me dê lucratividade, mas eu estou me pondo como uma pessoa que estou fazendo algo para o todo e vou conseguir observar, né, conforme o trabalho vai se desenvolvendo, que vai ter resultado, né? Então, como falo, no mínimo estou fazendo a minha parte, né? Se todos irão absorver, se todos irão mudar a cultura de fazer a forma da coisa correta, aí, né, vai de cada um. Mas eu acho que eu estando fazendo a minha parte de estar, né, sendo protagonista, falando, escuta, o que você está fazendo? Porque algumas assistentes virtuais, elas falaram assim, tá, mas o que eu consigo fazer, então, para participar? Eu falei, olha, começa olhando para o que você faz na sua casa. Né, começa olhando nas tuas atitudes, porque primeiro a gente tem que internalizar esses conceitos para depois poder multiplicar esse conceito, porque isso não é de forma mecânica, né? Ela é orgânica. Você internaliza esses valores para que você consiga multiplicar os valores, porque senão ele não sai legal, né? Você tem que mostrar com essência. E aquilo te põe um propósito, te põe mais motivação para desenvolver e não parar no momento que, de repente, não estiver bem financeiramente. Eu acho que tocando até essa questão do financeiramente, as ODS falam sobre a questão de gestão de finanças pessoais, porque eu sempre falo, gente, que a premissa, antes de você empreender, você tem que também ter a sua casa organizada. A sua casa, eu digo, a sua casa pessoal, financeira, organizada. Porque se você não estiver partindo de você a solução, como é que você quer dar solução para alguém se nem mesmo você está se organizando? Então, assim, organize a sua casa, entenda o que é você empreender, entenda que você tem que ser formalizado para, né? Mas ainda não estou ganhando, ainda estou faturando. Não, o pouco você já faz parte do sistema, se formalize, separe a pessoa jurídica da pessoa física, tenha uma cultura de organização financeira, né? Mesmo que, de repente, agora você comece a empreender e não esteja tão bem financeiramente, comece a mudar a sua chave para que essa empresa não dure um ano, ou como diz muitas estatísticas do Brasil, que a empresa não dura mais que 5 anos, né? Muitas fecham antes de 5 anos. Por quê? Porque às vezes o problema não é só operacional da empresa, o problema é que a sua pessoa física consome muito recurso da sua pessoa jurídica, e as duas não começam a conciliar. Então, quando você está bem, vamos colocar assim, financeiramente, emocionalmente, em todos os sentidos, você consegue desenvolver alguma coisa, né? É por isso que cada um tem um momento, né? Acho que a gente já dá para conectar também, você já vem falando, né? Mas que tipo de conteúdos, que referências, que você tem acesso a materiais gratuitos, né? Que as pessoas podem se inspirar, ter acesso e que você teve acesso, né, nessa sua trajetória mais recente também. Como melhorar a criatividade com conteúdos gratuitos na internet? Olha, gente, existe muito conteúdo bom na internet. A questão é a gente filtrar aquilo que realmente vai te agregar e aquilo que não te agrega, né? Vamos colocar aí. Eu acho que assim, a Natália Arcuri foi uma que eu sigo ela há um tempo. Gostaria muito de fazer um curso que ela faz aí, e ela acho que o propósito dela de fazer que as pessoas se organizem financeiramente, e como eu disse, isso é base para qualquer pessoa ficar bem, né? Esteja bem financeiramente, bem. Porque, infelizmente, né, a nossa questão da economia pessoal, quando ela vai bem, o resto flui mais fácil, porque você, né, não se põe tanto numa emergência de fazer as coisas, né? Então, a Natália Arcuri é uma ótima pessoa para seguir, que eu acompanhei bastante. Tem tanta coisa boa, deixa eu pensar. Eu leio muitos livros também, sabe, Lu? Não somente então na internet. Mas eu vou dizer uma outra coisa que me despertou muito a leitura de livros, que essa também é uma pessoa que fez de novo, uma booktuber, né? Ela tem Ler Antes de Morrer. Ela faz resenhas de livros, tem clássicos e tem outros, de ficção científica, enfim. E ela faz resenhas, então ela inspira também, porque quando ela faz uma resenha de um livro, você fala, nossa, esse livro é realmente interessante, eu vou lá buscar e vou ler. Ele acaba agregando também para você. Tem muitos. Olha, você também, né, Lu,
uma criadora de informação agora, né? Tá aí conectando pessoas através. Conheci, por exemplo, nessa questão da economia circular, eu conheci a questão do Cultivando, que é uma outra plataforma sobre orgânicos que tem aqui, né, na nossa região, que é bem interessante saber como é que é o sistema que isso funciona. Os próprios conteúdos que a Camille Just, ela posta em relação ao curso é muito agregador. Ai, fora muito, gente, tanta coisa. A FGV tem cursos gratuitos, webinários. A pandemia trouxe tanta informação gratuita que antes era paga, além de tudo que já tem. Eu acho que vai do que você vai buscar, não sei, Lu, é muita coisa. Eu fico um pouco Dani, complicado. eu sei que o universo é muito, muito grande mesmo, né? É muito grande, exatamente. Uma questão também que você tinha conversado, tinha trazido na conversa que nós tivemos, né, como que a sua experiência dentro a sua experiência familiar, né, até do momento que você enfrentou no relacionamento, como que você percebeu a questão também de ter mais mulheres em alguns determinados espaços, né? Como que isso mudou a sua perspectiva e a sua experiência, né, nesse processo que você passou? Se você quiser trazer um pouquinho disso, que eu achei bem interessante também. Na época você estava cursando direito, né? Exato. Então, tá, vamos falar sobre esse tema. Então, como falei, eu sou formada em contábeis. E eu acho que tem muitos contadores que se frustram um pouco querendo fazer a faculdade de Direito, até porque a gente vê muita questão de lei, só que, enfim, a gente se vê nesse meio, e eu acho que eu sempre tive essa vontade imensa de fazer uma faculdade de Direito. E tive a oportunidade de voltar para a faculdade em 2018. Então, eu sou formada pela FAI e busquei, então, na mesma instituição, fazer o curso. Dentro desse processo, eu também tive uma experiência pessoal, o qual eu tive a necessidade da questão jurídica, né? E quando até essa questão pessoal foi antes, que eu precisei da ferramenta jurídica aí para resolver um problema, e eu me vi, assim, numa situação onde a gente, como posso dizer, de uma justiça relativa, né? Isso depois eu aprendi até na faculdade, que a justiça é relativa, tudo depende não só dos argumentos que você usa, mas como também de quem julga, né, aquela ação, e eu percebi, assim, que como falta, ainda que foi um outro insight que eu passei para você, né, Lu, como falta a questão da mulher dentro da cadeira legislativa, né, nessa função legislativa para nós, porque muitas vezes eu escutei advogados que eu estava buscando uma nova solução para o caso, né, e de dois advogados, dois homens, eu ouvi que a justiça, né, que a lei foi feita por homens. Então, que não havia essa sensibilidade de entender o lado do que eu estava relatando, né, do tipo, de como que uma coisa é julgar, né, de se fazer uma decisão, e a outra é ter entendido a realidade. Então, assim, existe sim muita falta existe essa falha, né, de entender como é que é o cenário da mulher dentro de algumas situações para se julgar. Ainda a lei é muito, às vezes, engessada em relação a alguns argumentos para que se saia uma decisão, tá? É um pouco complicado. Mas, enfim, depois, com um tempo, teve uma advogada que ouviu o meu relato, né? Que eu falei que eu queria mudar a decisão de que foi dada, e ela disse assim: olha, Dani, como a nossa juíza aqui da nossa região é mulher, eu acho que vai dar certo, vamos entrar com a ação? E eu falei assim: olha, você vendo que como muda a questão da mulher dentro do papel, né? Tanto do legislativo quanto do judiciário, né? De estar entendendo qual que é o nosso cenário, que realmente a gente vive como mulher dentro do contexto, né? Que não é tão simples assim, né? Não é tão matemático, tão lógico colocar essas questões. Só quis trazer esse adendo, né? Porque
enquanto mulher, a gente passa por vários desafios que só estando na condição a gente consegue imaginar, né, o que a outra sente. E aí essa questão da representatividade nos espaços, né, seja no legislativo, seja no sistema judiciário, seja dentro de uma empresa, na direção de um determinado órgão. Então essa visão diversa, ela é importante, né, para ter uma maior representatividade, para a gente trazer valores diferentes. A gente sabe que essa integração ela é importante, né? Que os homens trazem valores masculinos, as mulheres trazem valores femininos também, se a gente pensar no espaço mais empresarial. E como essas diferentes visões, quando integradas, elas são muito melhores, muito mais completas, a gente consegue ter um ambiente muito melhor, né? Então, só para fazer um adendo, mas também olhando para os ADS, que é essa questão da diversidade, da gente olhar para mais mulheres em cargos importantes de liderança, né? Não só números. Às vezes tem empresas que falam, não, mas no nosso quadro de funcionários a gente tem tantas mulheres e tantos homens, ou a gente tem mais mulheres do que homens. Mas, de repente, olha lá na liderança para ver se tem alguma mulher. São muito poucas ainda, né? Então, também está por esse aspecto. Bom, o último ponto que eu tinha colocado, Dani, na nossa conversa, para a gente fechar aqui dentro dos 40 minutos, que é, né, diante dessas questões que tu foi permeando, como que tu se tornou voluntária para uma associação de catadores, né, aqui de Curitiba? Conta um pouquinho. Então, assim, colocando aí aqueles dados que eu já havia absorvido, né? A questão das ODS, depois a questão de como é o trato da economia circular e como que se movimenta esse mercado, né, do lixo, que é o lixo reciclável. Eu acabei, falei, como sempre, né? Como é que eu vou entrar dentro desse meio, né? Como é que eu vou entender? Porque eu acho que se para você tentar ajudar ou agir dentro desse nicho, você tem que estar entendendo como é que é isso na realidade, né? E alcançar essas pessoas que trabalham com isso. Então, ali, ainda pegando lá a questão do Fernando, ele me passou que aqui em Curitiba nós temos, então, 40 associações, né? Formalizadas, 40 formalizadas. Existem muitas outras não formais. O que quer dizer isso? Formalizadas é porque elas têm um cadastro junto à prefeitura, né? Tem um alvará, é uma associação ou uma cooperativa, e recebem também um subsídio da prefeitura para que consigam, né, fazer essa operacionalização. Então, nesse contato, indo agora, né, para a proatividade, eu peguei a lista e comecei a ligar para as associações e perguntar lá, enfim, o que eu poderia estar ajudando a associação para que as pessoas consigam porque eu queria fazer a ação de conscientização do tratamento do lixo, para que esse lixo fosse, então, de uma forma boa, né, para eles poderem fazer a triagem e posterior venda do material. Eu falei, como é que eu poderia ajudar? E você se colocando na posição deles e entender qual que é a realidade, que afinal, se o lixo vai sujo, além deles não conseguirem aproveitar, né, para venda, aqueles que eles acabam, mesmo separando o lixo, acaba produzindo um ambiente insalubre para eles, né, porque da infestação de rato, barata, moscas, afinal, né, porque se eles, por exemplo, tem material de valor agregado que mesmo contaminado, eles vão separar. Então, eu entrei em contato com essas associações e teve uma em específico, né, que abriu as portas. Ele falou assim, olha, uma associação funciona assim. Ele me mostrou todos os passos da associação, como é que chega o lixo. Quebrei um pouquinho o protocolo, fui até lá para conhecer, né, protegido, com máscara e tal, mas fui até lá para conhecer. Vi a realidade dessas pessoas, inclusive, daí o que eu comecei a fazer? Eu falei assim, eu vou trabalhar a rede social deles, que é uma das ferramentas de trabalho de assistente virtual, está também trabalhando na questão do marketing digital, né? Comecei pelo lado mais fácil, vamos colocar assim, de mais fácil, digo mais fácil de abertura de canal de comunicação, né? Porque eu não para ele que eu vou ajudar ele nas finanças dele, que ele vai achar um pouco estranho, né? Falei, então vamos começar pelo lado mais simples, vamos lá falar sobre a comunicação visual dele. E aí eu comecei a montar da rede social, fiz algumas postagens, fiz até um storytelling de uma das fundadoras.
até para trazer o protagonismo dela, de como que surgiu essa associação, qual que foi todo o esforço que ela teve para estar aquela associação montada, porque nada começa assim, até aqui uma associação. Não, ela foi lá, bateu na porta, pediu para fazer, né? São pessoas que dependem dessa renda, então essa associação tem 12 famílias que dependem da renda dessa triagem. E comecei a partir dele, então, dessa associação, ter contato com todo o ciclo, né, desse lixo que não é lixo, todo o caminho que ele faz até voltar novamente para o mercado. Então, eu faço... Foi uma oportunidade de você estar conhecendo o processo, né, profissionalmente. Exato. Então, ao passo que você está oferecendo ajuda para estruturar as mídias sociais, trazer a questão da sensibilização, da conscientização, para você se abrir esse mundo, né, que até então era obscuro. Sim, exatamente. Do tipo, é como se eu falo, assim, quando você está trabalhando, você levanta aí 2 pilares, né? Um da responsabilidade social e a outra do desenvolvimento do teu trabalho. Então, essa questão voluntária de estar ajudando uma associação com as tuas habilidades é uma atividade voluntária e totalmente gratificante, porque, de novo, você está ajudando pessoas que não vai ter como pagar por um serviço que seja de assistente virtual, que seja de uma consultoria mais para frente, de alguma necessidade pontual que eles tenham, eles não vão ter condições de pagar. Então, você fez isso de forma voluntária e também naquela questão das assistentes virtuais, né, que eu mobilizei um pessoal aí do Brasil inteiro, como falei, ainda está embrionário, a gente está desenvolvendo. Enfim, também está fazendo a mesma atitude, se põe no lugar do próximo e veja se tem uma associação aí perto de você precisando de ajuda também, né? Para que, como eu falei, aquela coisa do propósito, né, e ser algo mais, isso nunca vai deixar com que o teu trabalho caia numa rotina. Ou seja, você vai sempre estar levantando com né, um objetivo de fazer algo, né, se for para o teu negócio ou se for para alguém, mesmo que seja voluntário. Gostei de um ponto que você trouxe. Nesse ano, a gente fez um documentário com as lideranças de associações, né, de catadores, com lideranças femininas, que muitas delas, a maior parte são mulheres, né, que muitas vezes nasceu nessa necessidade, né, de garantir o sustento para os seus filhos, para a família, e aí elas foram muito líderes dentro das suas comunidades para formar associação, porque são muitas etapas, é muita burocracia, tem que ir muito atrás até conseguir tornar esse processo legalmente certinho, né? Sim, e a gente fez um documentário, até vou deixar aqui, chama Mulheres que Transformam, né? Tá no YouTube da Sociedade Global, muito bacana para quem quiser assistir. Dani, dá para a gente ir finalizando, aliás, eu vou trazer só uma questão, porque senão o pessoal pode puxar minha orelha. A gente fala lixo porque é a nomenclatura que é mais comum, né? Todo mundo sabe o que é lixo. Mas é rejeitos, né? Material... mas essa diferenciação, né, que a gente fala resíduos sólidos. O lixo é quando ele está todo misturado de fato, né? Quando mistura o reciclável com o orgânico, aí muitas vezes não tem o que fazer, ele é lixo, é inservível, que se a gente olha a definição da palavra lixo, né? Mas que o lixo, o resíduo sólido, ele tem muito valor econômico, social, para movimentar a economia, né? E olhar mesmo para os resíduos sólidos com o seu valor, e não como algo que a gente precise se livrar, né, sem se importar com quem está do outro lado, de fato. Exato, Lu. É bem lembrado, é que às vezes a gente coloca no discurso, mas como eu falei, como eu ainda estou no banco da faculdade em relação a esse nicho, né? Eu falei, eu estou aqui pesquisando, buscando bastante informação, mas às vezes o discurso sai equivocado, mas isso, são resíduos sólidos. E só pegando o último gancho que você falou, da questão dos orgânicos, né? Que também eles são aproveitados, né? É um material bom que acaba indo para o aterro sanitário, que ele poderia estar gerando. Você pode transformar aquilo, fazer aquelas compostagens, né? Eu estou praticando a compostagem dentro de um apartamento. Eu comecei há pouco tempo, né? Mas, como falei, tenho que começar por mim, né? Estou fazendo a compostagem até para que diminua essa questão de envio dos rejeitos, né? Ou seja, eu vou conseguir compostar o material, o que eu vou fazer um jardim aqui, né, de temperinhos, que vai servir como adubo para aquele, né, para esse pequeno jardim interno, enfim, e vou lixo, que como, perdão, menos lixo, menos rejeitos, né, Lu?
que afinal nós somos responsáveis, né, pelo aquilo que nós produzimos, tanto pelos rejeitos sólidos quanto dos rejeitos inorgânicos, orgânicos e inorgânicos, né? Nós somos responsáveis por ele. Então, se a gente der um destino correto, vai ser melhor ainda. Bom, Dani, queria agradecer por você ter se disponibilizado e também todas as pessoas que acompanharam a gente aqui nessa live, que assistiram. Então, a gente viu a história de uma mulher, mãe, empreendedora, né, que passou por diversas fases aí na vida, que fez o curso de contábeis, que foi auditora, que depois continuou trilhando a vida, entrou na faculdade de Direito também, buscando se profissionalizar, está se reinventando, olhando, né, para esse mundo atual, para as tendências, para as tecnologias, e também olhando para a questão do propósito e do que o nosso planeta precisa, né? Olhar de uma maneira mais ampla para a sustentabilidade, questões financeiras, sociais e ambientais, que são demandas urgentes. Dani, obrigada por ter participado e eu desejo muito sucesso na sua trajetória. Obrigada a você, Lu, pela oportunidade. Agradeço a todos que tenham acompanhado, que vão ver depois. Aqui quem está falando é como falei, uma mãe, mulher, humana, né? Enfim, nós estamos aí em eterno aprendizado e estamos aí, né, para tentar transformar um pouco o mundo para um mundo melhor, né? Show. Obrigada, Dani. Obrigada, Lu, você. Bom dia. Bom dia.